Olá, saudações a todos. Eu vou iniciar para vocês uma sequência com 5 vídeos, um tutorial falando sobre treino de marcha e os seus dispositivos. Então, são muitas e muitas dúvidas das pessoas com lesões de membros inferiores, sendo tornozelo, joelho, quadril, as fraturas em geral. Essas pessoas com muitas dúvidas e dificuldades de qual o melhor recurso utilizar, como utilizá-lo de uma forma adequada, como regular esses recursos. Então eu resolvi fazer um tutorial de 5 vídeos, onde no primeiro eu vou demonstrar para vocês todos os dispositivos auxiliares que nós utilizamos para o treino de marcha dos nossos pacientes. Então, desde o andador, muleta canadense, muleta axilar, bengala, enfim, todos os recursos que nós utilizamos com os pacientes na prática clínica para o treino de marcha deles. Um tema muito interessante que eu sei que vai auxiliar muita gente, e como não teria como eu fazer um vídeo específico para cada pessoa que pergunta, enfim, que tem suas dúvidas, eu resolvi montar então essa série, esse tutorial para poder auxiliar e ajudar vocês onde quer que vocês estejam. Hoje eu venho lembrar a todos que começa o nosso primeiro encontro do tutorial treino de marcha com dispositivos auxiliares. Então o intuito de gravar esses vídeos para vocês, essa série, esse tutorial, foi elucidar a dúvida da grande parte dos pacientes e até fisioterapeutas que encontram dificuldade sobre o melhor recurso dispositivo auxiliar para se utilizar com o paciente numa fase inicial e como fazer a progressão, então, por exemplo, de um andador para uma muleta canadense, de uma muleta canadense para uma bengala, enfim, dos diversos recursos auxiliares que nós temos para a prática clínica de tratamento desses pacientes, assim como a forma ideal de se realizar um treino de marcha com descarga de peso parcial, dessa descarga de peso parcial evoluindo progressivamente até uma descarga de peso total. Então a ideia é realmente dar um passo a passo, vídeo após vídeo, como você, paciente, como você, fisioterapeuta, como você, educador físico, pode orientar o seu paciente, o seu cliente, você mesmo acompanhar os vídeos e nessa sequência tentar então ajustar, regular esse dispositivo na altura que seja mais adequada, utilizar esse recurso auxiliar de uma forma adequada. Então muitos pacientes que usam bengala não sabem se usa lado direito, lado esquerdo, a muleta, enfim, qual pé que vai para frente, qual pé que fica atrás, como utilizar isso no dia a dia. Então a ideia desse tutorial é exatamente essa, dar um passo a passo e elucidar para vocês então qual a melhor forma de utilizar o dispositivo auxiliar em questão que vocês estão utilizando no dia a dia da melhor forma possível, sem sobrecarregar um membro inferior ou, enfim, a lesão que você tenha adquirido. A vocês que ainda não são inscritos, inscreva-se no canal, toca o sininho, assim que o vídeo estiver para subir ao ar, vocês serão notificados e não perderão nada de nenhuma das nossas estreias. Faço aqui também um convite a todos que ainda não fazem parte das minhas redes sociais. Não deixem de olhar as descrições do vídeo. Aqui estão todas elas e vocês todos são muito bem-vindos. No vídeo de hoje eu vou demonstrar para vocês diferentes dispositivos auxiliares que nós, fisioterapeutas, utilizamos na prática clínica para orientar os nossos pacientes para a retomada do treino de marcha, para deambulação, ou seja, para voltar a caminhar de forma adequada. Primeiro eu vou demonstrar para vocês quais dispositivos que nós utilizamos no nosso dia a dia, tá? Este aqui
é o que nós chamamos de muletas axilares, ou seja, são aquelas que têm um apoio embaixo da axila. Tudo bem? Então estas são as muletas axilares. Estas outras nós chamamos de muletas canadenses. Por quê? Elas são diferentes. Elas, ao invés do apoio axilar, elas têm um apoio na região de antebraço. Tudo bem? Elas têm uma facilidade maior para deambulação, porém não são todos os pacientes que conseguem se adaptar com essas muletas. Tudo bem? Então essas muletas canadenses, essas que apoiam na região do antebraço. Tudo bem? Esta outra, Alex, seja bem-vindo. Bom dia. Esta outra nós chamamos de bengala. Então ela não tem nenhum dispositivo que suba tanto para antebraço ou região axilar, ela tem apenas um apoio na região da mão para facilitação da marcha. Tudo bem? Então, a bengala. E por fim, nós temos o andador, que é aquele que tem uma maior base de apoio e, é claro, facilita a deambulação daqueles pacientes que precisam tirar carga e tem algum déficit de equilíbrio. Tudo bem? Eu acabei pegando todos os dispositivos de alumínio, principalmente no caso das muletas e da bengala. Por quê? Porque esses dispositivos de alumínio, eles nos permitem regular de uma forma simples para as diferentes necessidades de cada paciente. Ou vamos supor, você comprou uma muleta porque teve uma fratura e estava com um período de reabilitação, assim que você precisar, outra pessoa, você possa doar para essa pessoa e ela pode regular de acordo com as necessidades dela. Tudo bem? Então esses são os diferentes dispositivos auxiliares de marcha e agora eu vou ensinar para vocês como deambular, como regular cada um deles. Nós já temos um vídeo de ensinando como andar com cada um desses dispositivos, eu vou ensinar agora o ajuste desses dispositivos, tá? Então, basicamente, a bengala. A bengala é um dispositivo do mais simples, ela é aquela para dar um pequeno apoio, um pequeno suporte durante a deambulação para aqueles pacientes que já estão quase para dispensar qualquer dispositivo auxiliar facilitatório aí da marcha para alívio de carga, aonde nós iremos posicionar. Numa regra geral, para ficar claro para vocês, ó, pega aqui em cima, tá? Numa regra geral, nós temos a região das manoplas, ou seja, onde a minha mão ela terá contato para fixação nesse dispositivo, ela deve estar na altura do trocânter maior do fêmur, ou seja, na região trocantérica. Deixa eu pegar aqui um... Então, se a gente for pegar aqui no esqueleto, esse ossinho lateral do quadril é o que nós chamamos de trocânter maior do fêmur. Então, a manopla ela vai se encontrar geralmente no nível do trocânter maior do fêmur do paciente. Ou seja, se eu for regular esta bengala para mim, eu preciso primeiro, fica fácil para vocês localizarem palpando desta forma. Com os meus 4 dedos, eu venho sobre a região lateral do meu quadril e faço movimentos laterais sobre a pele e para cima e para baixo. Eu vou localizar uma região onde eu tenho uma certa proeminência óssea. Essa região da proeminência é exatamente o trocânter maior do fêmur, ou seja, quando você passar a mão para baixo e para cima, para um lado e para o outro, você vai sentir que tem uma proeminência maior. A região dessa proeminência é a região do trocânter maior do fêmur, tudo bem? Então, eu, localizando essa região, eu vou regular a altura. Então, nesse aqui eu tenho um dispositivo de um pininho, onde eu, pressionando, eu consigo regular a altura da minha bengala. Então, para mim,
esta seria a altura ideal para regular a minha bengala. Porém, não é tão simples assim quanto parece. Muitas pessoas, às vezes, têm uma perna mais curta, ou uma perna mais longa, ou até um braço que vem próximo ao joelho, ou então um braço muito curto. Ou seja, tem uma certa assimetria, uma dismetria grande entre membros inferiores e membros superiores. Nesse caso, a gente vai valer sempre de uma flexão de cotovelo de aproximadamente 30 graus, ou seja, isso seria um cotovelo estendido a 0 grau, isso seria um cotovelo fletido a aproximadamente 30 graus. Num contexto geral anatômico, quando a gente regular o dispositivo que a gente vai usar na altura do trocânter, eu já terei aproximadamente os 30 graus do cotovelo. Porém, isso não é regra para todos. Como eu disse, tem pessoas que têm o braço mais longo, ou que têm o braço mais curto, ou tem a perna mais longa, ou a perna mais curta. Então, eu vou fazer uma adaptação entre os dois, tudo bem? Então, isso aqui seria aproximadamente, esta seria a angulação de aproximadamente 30 graus de flexão do cotovelo. Tá? O que dá aproximadamente quando eu coloco nesta posição. Uma angulação de 30 graus de flexão do cotovelo. Então esta é a forma de se regular uma bengala, tudo bem? A muleta canadense, ela vai seguir basicamente o mesmo princípio da bengala. Localizo, porque o ponto principal é na região da manopla. Essa está bem baixa para mim. Aí eu teria aqui, então, localizei primeiro o ponto. Às vezes é um pouco duro esses pontinhos, vocês podem usar uma canetinha só para afundar o pininho. Então, regulo na altura do meu trocânter. E essa é a forma de utilizá-la, sempre com a manopla apontando para frente. E a região de apoio de antebraço sustentando desta maneira. Tudo bem? Então aqui eu tenho aproximadamente, ainda ficou um pouquinho baixa para mim, tá? Aproximadamente 30 graus de flexão do meu cotovelo, assim como era anteriormente para minha bengala. E a altura da manopla no meu trocânter maior do fêmur. Sempre localizá-lo da forma que eu ensinei para vocês. Mão aberta, passa com os dedos para baixo, os dedos para o lado, você vai sentir uma certa proeminência. Essa é a altura da manopla que vocês irão utilizar. No caso das muletas axilares, ou seja, aquela com apoio na região da axila, eu vou fazer a mesma estratégia. Eu vou trazer a manopla. Repara que aqui a manopla eu posso regular ela em vários níveis. Ou seja, é o que eu falei para vocês. Eu posso ter um braço mais curto ou um braço mais longo. Porém, agora, o divisor d'água está aqui em cima. Esse apoio axilar, ele tem que ficar a 3 dedos abaixo da axila. Ou seja, meu paciente na posição ereta, eu tenho que posicionar numa altura na qual o apoio axilar ele fica 3 dedos, ou seja, meu dedo indicador, médio e anular, eu coloco eles e eles têm que dar esse intervalo da axila para o apoio da muleta axilar. Por quê? Se essa muleta ficar muito alta, ela vai começar a comprimir diversas estruturas vasculares, nervosas na região axilar, o que pode começar a fazer esse paciente começar a evoluir com formigamento nas mãos, um certo edema na região das mãos, dor na região da axila. Enfim, é uma queixa muito comum dos pacientes que utilizam muletas axilares, dor na região axilar ou até dormência nas mãos. Por quê? Porque essa muleta provavelmente está muito alta. E quando muito baixa, dor nos braços. Ou seja, será uma certa distribuição. Uma parte para os braços, uns 60%, uns 40%, 30% na região da axila. E a manopla eu vou regular na altura do trocânter, assim como os demais. Por isso que eu comecei demonstrando para vocês
com a altura da bengala para ficar bem simples. Ou seja, a gente só tem um ponto de referência, tá? No caso então desse, eu preciso regular o apoio axilar a 3 dedos da minha axila na postura ereta e a manopla na região exatamente do meu trocânter maior do fêmur. Então estas muletas axilares. E por fim, o andador. O andador, ele vai seguir a mesma orientação que nós falamos da região do trocânter maior do fêmur, ou seja, esse está bem baixo para mim, o meu trocânter está nessa região, eu teria que subir aproximadamente aqui, para eu, enfim, ter um bom posicionamento do meu corpo frente ao dispositivo auxiliar para a marcha. Lembrando que aqui também vai valer a regra do paciente que tem um braço mais longo ou um braço mais curto. O normal seria, quando eu posicionar o meu paciente em pé, com os braços ao lado do corpo, a ponta do dedo médio dele vai chegar no nível que é do terço médio da minha coxa. Então, se eu pegar minha coxa e eu dividi-la em 3 terços, ou seja, primeiro terço, segundo terço e terceiro terço, o meu dedo médio ele vai cair sobre o terço médio da minha coxa. Este seria um comprimento normal dos membros inferiores, tá? Então, caso o paciente ele tenha aquele braço que vai quase até o joelho, ou seja, você não vai tomar por base a trocânter maior, você vai ter que ter por base aquela flexão de aproximadamente 30 graus do cotovelo, na posição ereta, tudo bem? Ou não, ele tem uma mesmo padrão, uma simetria anatômica, então é dessa forma, trocânter, 30 graus de flexão do cotovelo, tudo bem? Então esses são os dispositivos. No caso desse paciente, tem que se regular com ele em pé, entre o andador, aonde ele tenha um apoio de forma adequada. Num outro vídeo, depois eu vou colocar aqui para vocês, eu vou deixar aqui um outro vídeo como realizar o treino de marcha com estes dispositivos. Porém, achei que era muito interessante e importante gravar um vídeo para vocês como regular estes dispositivos, porque é muito grande a dúvida de todos em casa, enfim, dos pacientes, de profissionais da área da fisioterapia, os quais também não tem muito parâmetro, vai muito no olhômetro. Então, é comum nós aqui da clínica Fisiocita a gente receber pacientes que já estavam em tratamento ou que tiveram alta no hospital e ou um fisioterapeuta ou um enfermeiro ou até o próprio médico regulou esse dispositivo auxiliar e o paciente está deambulando de forma completamente descompensada. Por quê? Porque esse dispositivo não está numa altura adequada para as condições, enfim, para os parâmetros anatômicos que ele apresenta. Tudo bem? Então, a todos vocês que acharam interessante esse vídeo, não deixa de compartilhar com amigos, familiares, a qual isso pode ser muito útil para eles. Enfim, como eu sempre digo, a gente pode, com certeza, dentro das nossas próprias casas, ajudar muita gente aí fora, que às vezes uma simples orientação, um vídeo como esse, possa auxiliar no seu dia a dia, na melhora da sua qualidade de vida, tá? Não deixem de ver também os vídeos com as formas como deambular de forma adequada, assim como as nossas playlists sobre treino de marcha. Um grande abraço a todos e até a próxima.